Eu nunca tive uma relação muito saudável com a comida. Quando eu era mais nova, a história que a minha mãe sempre conta é que eu não gostava de comer. Eu me recusava a comer a maior parte dos alimentos e teve uma ocasião ali quando eu tava bem novinha, com uns 3 anos, que eu fui internada e eu preferia receber agulhas no braço, preferia ficar recebendo soro do que me alimentar dentro do hospital. A minha relação com a comida sempre foi uma coisa problemática. E aí é que vem a parte engraçada. Quando eu era mais nova eu não queria comer. E depois, conforme eu fui crescendo, a parte difícil foi me fazer parar de comer. Eu não sei dizer em que momento exatamente que as coisas viraram desse jeito, em que momento que eu deixei de ser a garota que não queria comida pra me tornar a menina que comia compulsivamente. Eu sei que começou em algum momento ali no início da minha adolescência, quando eu comecei a engordar, até que chegou no ponto onde eu tô hoje, em que falar sobre comida e conviver com comida é uma coisa ainda bastante difícil pra mim. É difícil porque a gente esquece às vezes que comida faz parte da nossa vida social. A gente esquece que se alimentar não é só uma questão de nutrição, uma questão de sobrevivência pra gente no mundo moderno. A alimentação faz parte do nosso dia a dia, faz parte da maneira como a gente interage com outras pessoas. Quantas vezes os nossos encontros sociais se baseiam em comida? Você sai pra beber com o pessoal da faculdade, você sai pra comer com o pessoal do trabalho, você tem um almoço em família. Comida é uma questão de convivência social. E essa pra mim é uma das partes mais complicadas. Porque ao longo do tempo eu fui desenvolvendo não só uma certa compulsão por comida, como também uma dificuldade de comer na frente dos outros. Isso obviamente piora pelo fato de eu ser uma mulher gorda. Eu acho que quando a gente lida com o sobrepeso, você se alimentar na frente dos outros é mais complicado porque tem um julgamento implícito da sociedade que fica medindo o tamanho do seu prato, medindo as coisas que você tá comendo, a quantidade de vezes que você repete ou a quantidade de refeições que você faz no dia. E isso foi se tornando cada vez mais complicado pra mim à medida em que eu fui crescendo e não comer começou a se tornar uma coisa legal e desejável e agradável. A minha cultura às dietas começou quando eu já tava ali com uns 13 anos, antes mesmo de eu engordar de verdade. E eu me lembro muito bem de ter esse pensamento fixo de que ficar sem comer significava ser mais forte. Se eu conseguisse sobreviver a 5, 6, 10, 12 horas sem comer, eu sairia daquilo uma menina melhor, uma pessoa mais pura, eu poderia merecer uma próxima refeição. Eu só merecia sair pra comer uma pizza num rodízio, eu só merecia aquele almoço de domingo em família, eu só iria merecer aquilo que eu queria comer se eu pudesse passar um X de horas passando fome. Acabou se tornando normal na minha vida passar às vezes um dia inteiro com um chiclete, ou fazer uma refeição no dia, ou fazer de conta que eu tinha comida, mas na verdade ter jogado comida fora. O meu maior problema é que eu nunca fui muito boa em passar fome. Sentir fome pra mim sempre foi o maior problema, porque eu tinha essa coisa de que a fome me tornava fraca, e é por essa fraqueza que eu voltava a comer. E aí quando eu voltava a comer eu fazia o quê? Comia em dobro. A compulsão alimentar é uma coisa que vem me acompanhando a minha vida inteira, e agora fazendo terapia é que eu comecei a entender que a gente compensa coisas através de comida e através de vícios de uma maneira geral. Até agora eu não sei listar quais são essas coisas que eu tô tentando compensar, mas elas existem. E eu sei que o meu problema com isso não acabou ainda. Eu posso ser mais consciente hoje sobre o meu problema com compulsão e sobre os meus problemas com distúrbios alimentares de uma maneira geral, mas isso não significa que hoje eu seja uma pessoa curada e que pra mim seja muito mais fácil. Na verdade, às vezes eu acho que tá mais difícil agora que eu tenho consciência sobre isso do que antes, quando eu não sabia exatamente o que eu tava fazendo, o porquê eu estava fazendo o que eu estava fazendo. Porque hoje, quando eu tenho os meus rompantes de compulsão, aí sim é que eu fico julgando a mim mesma e julgando os meus atos, julgando o que eu tô comendo e por que eu tô comendo. E eu chego naquele ponto em que eu sei que eu não deveria estar fazendo isso, porque cada vez que eu aumento esse nível de julgamento, pior fica pra mim, porque eu me sinto mais culpada e sentindo mais culpada eu como mais. Mas eu não consigo evitar. Porque depois de tudo pelo que eu passei, depois de tudo que eu estudei, depois de todas as pessoas com quem eu conversei, às vezes eu me sinto uma fraude por estar falando sobre isso na internet pras pessoas, estar militando contra essas coisas e ainda assim ser vítima delas. E é difícil. É difícil porque eu fico medindo, sem querer, todas as coisas que eu como. Eu fico medindo as calorias daquele hambúrguer e quantos carboidratos será que tem naquela refeição. E será que depois de eu comer um chocolate hoje, depois do almoço, eu ainda assim vou poder jantar? Porque esse tipo de hábito é muito difícil de vencer. E tá enraizado na minha cabeça, porque foram anos e anos e anos cultivando ele, e cultivando esse tipo de pensamento, é muito difícil me convencer de que eu não tenho culpa desses pensamentos, e que eu não deveria sentir culpa por estar comendo, e por querer comer, e por sentir fome. É muito difícil não ficar fazendo cálculos na minha cabeça, como eu me acostumei a fazer durante toda a minha adolescência. É muito difícil sair com pessoas com quem eu não tô acostumada e me sentir confortável comendo na presença delas. É muito difícil falar sobre isso às vezes, porque a gente fica com essa sensação de que é um problema só nosso e que mais ninguém passa por isso
e que se eu falar com alguém, as pessoas vão vir sempre com aquelas respostas prontas de mas por que você não para de se sentir culpada? Ou por que você ainda tá fazendo isso? Ou mas você é uma menina tão linda, você não precisa se sentir assim. A verdade é que não existe receita pra isso, não existe resposta pronta, não existe cura milagrosa. E conforme o tempo vai passando e eu vou entendendo isso, fica mais fácil de aceitar. Eu tô tratando isso na terapia e é uma coisa que tem me ajudado muito. E, enfim, eu sei que tem outras pessoas aí, algumas até inclusive com quem eu converso regularmente, que sofrem com problemas de compulsão e que também estão tratando isso com terapia, com psiquiatra, enfim, com remédios às vezes. E eu só queria dizer pra você, se você também passa por isso, se você também sofre com compulsão, com distúrbios alimentares de uma maneira geral, que por mais que pareça que tá muito longe de você melhorar, que tá muito longe de você se aceitar, que tá muito longe de você ter uma cura, se é que essa cura existe, que você não tá sozinho, primeiro, e que se você procurar ajuda, eu prometo que as coisas vão melhorar. Elas melhoraram muito pra mim desses últimos meses, desde que eu comecei a fazer terapia, e eu sei que eu ainda tenho um longo caminho pela frente, mas que eu tô no caminho certo e isso é o mais importante. Então, como todos os outros vídeos aqui do Papo G, eu resolvi fazer esse aqui no Veda, porque é uma coisa que eu tô postergando falar há algum tempo. Pra mim, falar sobre as minhas compulsões e falar sobre esses meus problemas mais pessoais, né, coisas que eu sei que atingem outras pessoas, mas que falam mais diretamente sobre mim, é difícil, mas é um compromisso que eu tenho me colocado aí nos últimos anos, porque eu sei que toda vez que eu falo sobre isso, eu atingo outras pessoas, e atingindo outras pessoas eu sei que a gente consegue se ajudar de uma forma ou de outra, mas é mais um daqueles negócios de você não estar sozinho, e a comida não é sua inimiga, isso é muito importante lembrar, é uma coisa que eu preciso lembrar pra mim todos os dias, assim. Você não precisa se sentir culpado pelas vontades que você tem, pela fome que você sente, pelas coisas que você come, e o caminho certo é a gente procurar um equilíbrio, uma relação mais saudável com a gente e as coisas que a gente come, as coisas que a gente consome e a maneira como a gente consome. Eu fico por aqui hoje, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não deixem de se inscrever pra continuar por dentro dos vídeos do Veda, amanhã tem coisa nova por aqui, e eu vejo vocês amanhã, então tchau, tchau!